No parque mais movimentado de São Paulo, um homem caminha de um lado para outro com seu filho nos braços, enquanto o pequeno Gabriel chora sem parar. Marcelo tem tudo: dinheiro, uma mansão no Morumbi, as melhores coisas que o dinheiro pode comprar. Mas nada disso serve quando seu bebê de 8 meses chora desesperado e ele não sabe o que fazer. Já tentou com as melhores babás da cidade. Gastou fortunas com especialistas, mas ninguém consegue que seu filho se sinta seguro. E então, quando já não lhe restam opções, uma jovem desconhecida se aproxima com um cesto de flores nas mãos. O que ela fez nos minutos seguintes mudou tudo para sempre. Capítulo 1. O desespero de um pai. O sol da tarde cai suave sobre o Parque Ibirapuera, iluminando as árvores que se balançam com a brisa paulistana. Os pássaros cantam, as famílias passeiam tranquilas, as crianças brincam nos playgrounds, enquanto seus pais conversam sob a sombra das paineiras. Tudo parece perfeito, como um postal daqueles que vendem na Liberdade. Mas no meio de tanta paz, há um som que rompe a harmonia. O choro dilacerante de um bebê que não encontra consolo. Marcelo Santos caminha de um lado para outro pelos caminhos de pedra portuguesa, com seu filho Gabriel nos braços, tentando embalá-lo com movimentos cada vez mais desesperados. Leva mais de 30 minutos assim, sentindo como o cansaço lhe pesa nos ombros como uma carga de chumbo. Sua camisa social branca está amarrotada, tem olheiras profundas e seu rosto reflete um cansaço que vai muito além do físico. Algumas pessoas o olham de soslaio com essa mistura de curiosidade e pena que dói mais que qualquer julgamento. Outras mães sussurram entre elas apontando discretamente para ele. Marcelo percebe, mas já não se importa com o que pensem. Só quer que seu filho pare de sofrer. Só quer ser um bom pai. Só quer que essa dor termine de uma vez. Há apenas 2 meses, Marcelo contratou a 5ª babá no que vai do ano. Chamava-se Patrícia e vinha com referências impecáveis. Havia trabalhado para famílias importantes de Brasília. Tinha certificações em cuidado infantil e falava 3 idiomas. Marcelo pensou que finalmente havia encontrado a pessoa indicada, alguém que pudesse dar a Gabriel a estabilidade que tanto precisava. Ofereceu-lhe um salário generoso, um quarto confortável em sua mansão e todos os recursos que pudesse precisar. Patrícia aceitou encantada e durante os primeiros dias tudo parecia ir bem. Mas então chegou a primeira noite difícil. Gabriel começou a chorar às 2 da manhã e não parou até o amanhecer. Patrícia tentou de tudo, desde canções de ninar até técnicas modernas que havia aprendido em seus cursos. Nada funcionou. A segunda noite foi pior e a terceira foi insuportável. No 4º dia, Patrícia entrou no escritório de Marcelo com as malas feitas e os olhos cheios de frustração. "Sinto muito, senhor, mas não posso continuar com isso. O menino não me aceita", disse com voz trêmula antes de sair pela porta. Marcelo ficou parado no meio da sala, vendo como mais uma pessoa abandonava seu lar, deixando-o sozinho outra vez com um problema que não sabia como resolver. As babás anteriores também não duraram muito tempo. Estava Sofia, que renunciou depois de apenas 1 semana, dizendo que Gabriel era muito exigente para o que ela cobrava. Depois veio Gabriela, uma mulher mais velha com 30 anos de experiência, que jurou poder acalmar qualquer bebê do mundo. Aguentou 3 semanas antes de admitir sua derrota. Nunca havia visto algo assim, confessou no dia em que se foi, olhando Gabriel com uma mistura de ternura e rendição. Depois chegou Mariana, jovem e cheia de energia, que pensou que só precisava de paciência e carinho. Foi embora chorando depois de 10 dias, dizendo que não podia suportar ver sofrer tanto a um bebê sem poder fazer nada por ele. E antes de Patrícia esteve Rosa, a mais cara de todas, recomendada pessoalmente pelo pediatra de Gabriel. Cobrou o dobro das demais e prometeu resultados garantidos. Não durou nem 2 semanas. A cada vez que uma delas ia embora, Marcelo sentia que falhava um pouco mais como pai. Sentia que o universo estava lhe dizendo algo que ele não queria escutar, que talvez não estivesse feito para isso, que talvez não fosse suficiente para seu próprio filho. Agora, caminhando pelo parque com Gabriel chorando contra seu peito,
Marcelo sente que está à beira do colapso. Leu todos os livros sobre criação que pôde encontrar. Consultou com os melhores pediatras de São Paulo e até do Rio de Janeiro. Comprou brinquedos especiais que supostamente acalmam bebês. Tentou com música clássica, com ruído branco, com óleos essenciais de lavanda. Nada funcionou. Sua fortuna, construída com anos de trabalho duro no setor imobiliário, não serve de nada diante do choro inconsolável de seu filho. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar paz para um bebê que perdeu sua mãe antes de conhecê-la. Marcelo se detém junto a uma fonte. Deixa que o som da água tente distrair Gabriel, mas o choro continua. Fecha os olhos por um momento, respirando fundo, tentando encontrar forças onde já não restam. Lembra das palavras do último pediatra que visitou. Às vezes os bebês choram porque sentem a tristeza de seu entorno. As crianças são mais perceptivas do que acreditamos. Essas palavras lhe doeram mais que qualquer diagnóstico médico, porque significavam que talvez Gabriel chorasse, porque sentia a dor de seu pai, porque talvez o problema não fosse o bebê, mas ele. As pessoas continuam passando ao seu redor com suas vidas perfeitas e suas famílias completas. Um casal jovem empurra um carrinho com gêmeos dormindo, rindo de algo que só eles entendem. Um grupo de avós observa seus netos brincando na areia com esses sorrisos cansados mas felizes, que só dá a experiência. Marcelo os olha e sente uma pontada de inveja misturada com vergonha. Tem 31 anos. É dono de uma das imobiliárias mais exitosas de São Paulo. Mora numa mansão no Morumbi, com vista privilegiada da cidade. Mas neste momento, parado no meio do parque com seu filho chorando nos braços, se sente como o homem mais pobre do mundo. Porque tem tudo menos a única coisa que realmente importa: a capacidade de fazer feliz seu próprio filho. Gabriel aperta seus punhinhos pequenos contra a camisa de Marcelo, seu rostinho vermelho de tanto chorar, as lágrimas correndo por suas bochechas rechonchudas. Tem 8 meses de vida e já conheceu mais dor do que qualquer bebê deveria conhecer. Nasceu no dia em que sua mãe morreu. Chegou ao mundo justo quando ela partia, e Marcelo não pode evitar se perguntar se seu filho de alguma maneira o culpa por isso. Se Gabriel chora porque sabe no fundo de seu ser que seu pai não pôde salvar sua mãe. O choro de Gabriel se intensifica até se converter num grito que faz várias pessoas no parque se voltarem preocupadas. Marcelo sente o pânico subir por sua garganta como água fervente. Rapidamente busca na bolsa que leva pendurada no ombro, tirando o ursinho de pelúcia mais caro que pôde encontrar nas lojas de São Paulo. É macio, importado. Tem um mecanismo que reproduz batidas de coração para simular o consolo materno. Aproxima-o de Gabriel apertando o botão que ativa os sons. O bebê nem sequer o olha, seus olhos fechados com força enquanto continua chorando com toda a intensidade de seu pequeno corpo. Marcelo deixa o ursinho de lado e tira o próximo recurso. Uma mamadeira especial recomendada pelo último especialista que visitou. É de silicone médico, projetada para bebês com problemas de alimentação. Custou mais de R$ 200. Aproxima-a dos lábios de Gabriel, mas o menino vira o rosto, negando-se inclusive a prová-la. O líquido morno se derrama um pouco sobre a manta que cobre o bebê. Marcelo limpa rapidamente com um lenço, sentindo como a frustração se mistura com o cansaço em seu peito. Guarda a mamadeira e busca outra coisa, qualquer coisa que possa funcionar. Tira seu celular e abre o aplicativo de música que baixou especialmente para esses momentos. Tem uma playlist com canções de ninar brasileiras, bossa nova suave, música instrumental que, segundo os especialistas, ajuda a acalmar bebês. Seleciona a primeira canção, Sapo Cururu, interpretada por uma voz feminina que soa maternal e cálida. Sobe o volume o suficiente para que Gabriel possa escutá-la por cima de seu próprio choro. Durante alguns segundos, o bebê parece reagir. Seus gritos diminuem levemente. Marcelo sente um destelo de esperança, esse momento mágico onde pensa que finalmente encontrou a solução. Mas então Gabriel toma ar e chora ainda mais forte, como se a música o tivesse incomodado em lugar de acalmá-lo. Marcelo muda de canção rapidamente, tentando com outra e depois com mais uma.
Nada funciona. Desliga o telefone e o guarda no bolso, sentindo como essa pequena faísca de esperança se apaga tão rápido quanto apareceu. Olha ao seu redor procurando algo mais, qualquer distração que possa ajudar. Vê as árvores, as flores, o céu azul paulistano. Tudo tão bonito, tudo tão inútil. Neste momento, Marcelo fecha os olhos por um instante, tentando controlar suas próprias emoções antes que transbordem. E nesse momento de escuridão autoimposta, algo acontece em sua mente. Uma imagem aparece com claridade dolorosa. O rosto de Amanda, sua esposa, na sala de parto. Lembra seus olhos cheios de amor e medo ao mesmo tempo, sua mão apertando a dele, enquanto os médicos trabalhavam freneticamente. Lembra como ela lhe pediu que cuidasse de seu bebê, que o amasse pelos dois, que fosse forte. E lembra o som das máquinas quando tudo deu errado, esse apito constante que marcou o final de sua vida juntos. Abre os olhos bruscamente, respirando agitado, tentando afastar essas lembranças que o perseguem cada dia. Mas não pode, porque cada vez que olha, Gabriel vê Amanda em seus olhos. Cada vez que seu filho chora assim, Marcelo sente que está falhando na única promessa que fez à mulher que amava. Não posso fazer isso sozinho, sussurra para si mesmo, sua voz apenas audível sobre o choro do bebê. Não sei como fazer isso sem você, amor. As palavras se as leva ao vento, perdendo-se entre o ruído do parque. Um senhor mais velho que passeia com seu cachorro se aproxima com cautela, seu rosto enrugado mostrando preocupação genuína. Está tudo bem, rapaz? Precisa que chame alguém? Pergunta com voz amável, o sotaque paulistano marcado em cada palavra. Marcelo nega com a cabeça rapidamente, forçando um sorriso que não chega a seus olhos. Obrigado, senhor. Estamos bem. É só um dia difícil. Responde tentando soar convincente. O homem observa Gabriel chorando e depois olha Marcelo com essa expressão que só dão os anos e a experiência. Os bebês sentem quando seus pais estão preocupados. Às vezes, o que precisam não é que resolvamos o problema, mas que estejamos tranquilos com eles, diz com sabedoria simples antes de se afastar lentamente com seu cachorro. Marcelo fica parado ali, processando essas palavras. Tranquilo. Como pode estar tranquilo quando sente que está fracassando no mais importante de sua vida? Como pode transmitir paz quando não a tem? Olha, Gabriel, vê seu rostinho vermelho e desesperado e sente que o mundo inteiro pesa sobre seus ombros. Construiu um império imobiliário, fechou negócios milionários, enfrentou competidores difíceis, mas nada o preparou para isso. Nada o preparou para se sentir tão impotente diante de seu próprio filho. Marcelo volta a caminhar embalando Gabriel com movimentos que já se tornaram automáticos depois de tantas horas de prática. Dá voltas ao redor da fonte central do parque, seus sapatos sociais fazendo um som rítmico contra o pavimento. O sol começa a baixar no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, cores bonitas que contrastam com a angústia que sente por dentro. Outras famílias começam a se retirar, recolhendo suas coisas, chamando seus filhos para voltar para casa. Logo o parque ficará vazio, e ele continuará aqui com Gabriel chorando sem saber o que fazer. Pensa em voltar à mansão, mas sabe que lá estará igual de perdido. Pelo menos aqui, no meio da natureza e do ar fresco, sente que pode respirar um pouco melhor. Pelo menos aqui não está rodeado pelas paredes dessa casa enorme que se sente tão vazia sem Amanda. Fecha os olhos outra vez, apertando Gabriel contra seu peito, e faz algo que não fazia desde o funeral de sua esposa. Reza. Não é uma oração elaborada nem com palavras bonitas, só um sussurro desesperado que sai do mais profundo de seu coração. Deus, se existe, se está me escutando, por favor me ajude. Não sei mais o que fazer. Abre os olhos e Gabriel continua chorando. Mas então, no meio de seu desespero, algo chama sua atenção. Uma figura se aproxima do outro lado do parque, caminhando com passos suaves. Uma jovem com um cesto de flores nos braços, observando-o com olhos que parecem entender sua dor, sem necessidade de palavras. Capítulo 2. Um anjo disfarçado. Joana Silva caminha devagar pela trilha de terra batida
que contorna o Parque Ibirapuera, seu cesto de flores balançando suavemente a cada passo. Usa um vestido simples de algodão cor creme, desgastado nas bordas, mas limpo e bem cuidado. Seu cabelo escuro está preso numa trança simples que cai sobre seu ombro direito. Tem 22 anos, mas seu rosto mostra uma maturidade que só dá a vida difícil. Suas mãos pequenas e morenas seguram o cesto com cuidado, protegendo as rosas brancas e vermelhas que cortou esta manhã no pequeno jardim atrás de seu quarto alugado. Vem ao parque todos os dias neste horário, quando as famílias passeiam e os casais procuram flores para seus entes queridos. Não ganha muito, apenas o suficiente para pagar o aluguel de um quarto na zona humilde da cidade e comprar o necessário para comer, mas nunca se queixa. Cresceu numa fazenda perto de Sorocaba, onde aprendeu de sua avó que a vida é dura, mas também pode ser bonita se souber onde olhar. Chegou a São Paulo há 2 anos procurando melhores oportunidades que as que oferecia o campo. Pensou que na cidade grande tudo seria mais fácil. Mas logo descobriu que a vida urbana também tem seus próprios desafios. Enquanto avança pelo parque, Joana escuta o choro. A princípio pensa que é só mais um bebê mimado, desses que choram porque querem chamar atenção. Mas algo nesse som a detém. Não é a birra caprichosa de uma criança com manha, é o choro desesperado de alguém que realmente precisa de ajuda, de alguém que sofre e não encontra consolo. Joana conhece bem esse tipo de choro. Escutou muitas vezes na fazenda quando os bebês das vizinhas adoeciam, ou quando tinham cólicas nas noites frias de inverno. Sua avó lhe ensinou a reconhecer a diferença entre um choro comum e um que vem da alma. Este definitivamente vem da alma. Levanta o olhar e vê o homem caminhando em círculos perto da fonte. É alto, bem vestido, com esse porte que tem as pessoas acostumadas ao dinheiro e ao respeito. Mas neste momento não parece poderoso nem importante, parece perdido, esgotado, derrotado. Joana sente algo apertar em seu peito. Essa compaixão natural que sempre a caracterizou. Sua avó dizia que ela tinha mãos abençoadas para acalmar bebês. Talvez possa ajudar. Mas então a dúvida a invade como água fria. Quem é ela para se aproximar de um senhor assim? Ela é só uma vendedora de flores, uma moça do interior que mal terminou o ensino médio. Ele claramente é alguém importante, alguém com dinheiro, alguém que seguramente já tentou tudo o que o dinheiro pode comprar. O que poderia oferecer ela que ele não tenha tentado já? Joana baixa o olhar para seu cesto, sentindo de repente vergonha de seu vestido velho e suas sandálias gastas. Na cidade aprendeu rapidamente que existe uma linha invisível entre pessoas como ela e pessoas como esse senhor. Uma linha que não se deve cruzar. Lembra da vez que entrou numa loja elegante do centro só para perguntar preços, e a dependenta a olhou de cima a baixo com desprezo, antes de dizer que talvez procurasse algo mais de acordo com seu orçamento. Lembra como se sentiu pequena, insignificante, fora de lugar. Não quer voltar a se sentir assim, mas o choro do bebê continua cada vez mais desesperado. E algo dentro de Joana, algo mais forte que sua timidez e seu medo da rejeição, a empurra a se mover. Dá alguns passos para frente e depois se detém. Seu coração bate rápido em seu peito. Não é assunto seu, Joana, diz para si mesma. Segue seu caminho, vende suas flores e vai para casa. Mas seus pés não lhe obedecem. Dá outro passo e depois outro mais. Agora está a poucos metros do homem. Pode ver melhor seu rosto. Tem olheiras profundas, a barba de vários dias sem fazer, os olhos avermelhados de cansaço ou talvez de lágrimas contidas. O bebê em seus braços se retorce, suas mãozinhas apertadas em punhos diminutos, o rostinho vermelho de tanto chorar. Joana sente que o coração lhe parte. Viu bebês assim antes na fazenda, quando algo os afligia profundamente. Sua avó lhe ensinou que às vezes os bebês choram porque sentem a dor de seus pais, porque absorvem a tristeza do ambiente como esponjas pequenininhas. As crianças são sábias, mesmo que não falem, dizia sua avó. Eles sabem quando algo não está bem no mundo dos adultos.
Joana observa o homem e o bebê juntos e entende que ambos estão sofrendo, cada um à sua maneira. Finalmente, reunindo toda a coragem que tem, Joana se aproxima aos últimos passos. Sua voz sai trêmula, quase como um sussurro que apenas se escuta sobre o choro. Com licença, senhor, posso ajudar? As palavras saem com esse sotaque rural que nunca pôde tirar, com essa suavidade que aprendeu de sua avó. Marcelo levanta o olhar, surpreso de que alguém se aproxime depois de tantas pessoas o terem evitado durante a última hora. Vê a jovem diante dele, magra, humilde, com olhos enormes cor de café, que brilham com uma mistura de timidez e determinação. Leva um cesto de flores que cheira a frescor e manhã cedo. Por um momento, Marcelo pensa em recusar a ajuda, em dizer que está bem e que não precisa de nada, mas está tão cansado, tão desesperado, que simplesmente assente com a cabeça. Não sei o que fazer, admite, sua voz quebrada depois de tanto tempo aguentando. Chora e não sei como ajudá-lo. Joana olha o bebê com ternura. Depois olha Marcelo com uma compreensão que vai além das palavras. Às vezes os bebês só precisam se sentir seguros. Diz com voz suave, estendendo os braços lentamente. Me permite? Marcelo duvida apenas um segundo antes de assentir outra vez. Não tem nada a perder que não tenha perdido já. Joana recebe Gabriel em seus braços com uma delicadeza que parece natural, instintiva. Não faz movimentos bruscos, nem fala com voz forte, simplesmente o aproxima de seu peito com cuidado, como se segurasse algo precioso e frágil que pudesse se quebrar com o menor descuido. O bebê continua chorando, seus gritos ecoando no parque agora quase vazio. Joana não se desespera, não tenta calá-lo imediatamente, nem busca soluções rápidas. Em lugar disso, começa a balançá-lo com um ritmo suave e constante. O mesmo movimento que sua avó usava quando ela era pequena e não conseguia dormir. É um balanceio que vem dos quadris, natural como o movimento das ondas do mar, um vai-vem hipnótico que embalava os bebês da fazenda geração após geração. Shh, shh, pequeninho, murmura com voz apenas audível, as palavras saindo como um canto baixo e melodioso. Já passou, aqui você está seguro. Não são palavras elaboradas nem frases estudadas, são simplesmente sons de consolo, vogais alongadas que vibram no peito e chegam ao bebê como uma carícia invisível. Marcelo observa a cena sem poder acreditar. Viu 5 babás profissionais tentarem exatamente o mesmo com Gabriel. Carregá-lo, balançá-lo, falar-lhe suave. Nenhuma conseguiu sequer diminuir o choro, mas há algo diferente na forma como esta jovem o faz. Talvez seja o ritmo de seu balanceio, nem muito rápido nem muito lento, justo no ponto exato que o bebê precisa. Talvez seja a temperatura de sua voz, cálida como o pão saindo do forno, familiar como as canções que todos escutamos antes de nascer. Ou talvez seja algo que não se pode explicar com palavras nem com dinheiro, algo que simplesmente existe em certas pessoas. Joana continua murmurando essas palavras simples que aprendeu de sua avó. Palavras que não estão em nenhum manual de criação moderno, mas que acalmaram bebês desde tempos imemoriais. Ai, meu menino lindo, ai, meu tesouro, canta baixinho, quase como se estivesse rezando. Aqui você está bem, aqui ninguém vai te machucar. Gabriel começa a responder. Seu choro diminui levemente. Seus gritos se convertem em soluços entrecortados. É uma mudança pequena, mas significativa. Joana continua com seu balanceio constante, nunca variando o ritmo, mantendo a mesma cadência que parece conectar com algo profundo no bebê. Aproxima seu rosto do de Gabriel, não tanto que o assuste, mas o suficiente para que o menino possa sentir sua respiração tranquila. Já, já, coraçãozinho, sussurra usando o diminutivo carinhoso que usava sua avó. As penas se vão voando como passarinhos. São palavras simples, talvez até ingênuas para os ouvidos de alguém da cidade, mas têm um poder antigo, uma magia que não precisa explicação. Gabriel abre os olhos, esses olhos grandes e úmidos que tanto se parecem com os de sua mãe, segundo Marcelo. O bebê olha Joana com algo parecido com curiosidade, seus soluços se espaçando cada vez mais.
Ela lhe sorri com uma doçura genuína, esse tipo de sorriso que não se pode fingir. Olha que menino tão lindo, diz com voz melodiosa. Olha esses olhinhos, olha essas mãozinhas. Vai nomeando cada parte do bebê com ternura, distraindo-o de sua angústia, levando sua atenção para algo diferente da dor que sentia. Os soluços se tornam mais espaçados. Gabriel respira entrecortado. Essa respiração típica depois de um choro longo, mas já não grita. Joana continua balançando-o, agora cantarolando uma canção sem palavras, só uma melodia que flui natural de sua garganta. É uma toada que escutou 1000 vezes na fazenda, quando as mulheres ninavam seus filhos sob as estrelas do campo. Não tem nome, não está em nenhum aplicativo de música, simplesmente existe passando de avó para mãe, de mãe para filha, um legado invisível de gerações de mulheres que souberam acalmar o choro quando ninguém mais podia. Marcelo sente algo estranho em seu peito enquanto observa. É uma mistura de alívio, assombro e algo mais que não consegue identificar. Vê como Gabriel começa a piscar devagar, seus olhinhos pesados de tanto chorar começando a se fechar. Não pode ser, pensa Marcelo, quase temendo que se pestanejar o encanto se quebre. Não pode ser que isso esteja acontecendo de verdade. Mas está acontecendo. Diante de seus olhos, sem brinquedos caros, nem técnicas modernas, nem certificações profissionais, esta jovem desconhecida está conseguindo o impossível. Passam 2 minutos mais, talvez 3. O tempo parece mover-se diferente neste espaço pequeno entre Joana, Gabriel e a fonte do parque. O bebê solta um último suspiro trêmulo. Suas mãozinhas, que estavam tensas, finalmente relaxam. Seus dedinhos diminutos se afrouxam, deixando de apertar esses punhos desesperados que havia mantido durante mais de 1 hora. Sua respiração se torna profunda e constante. Suas pálpebras se fecham completamente. E então, como se fosse um milagre tirado dos contos que Joana escutava de menina, Gabriel adormece. Completamente adormecido. Profundamente adormecido. Seu rostinho recupera a cor normal, as lágrimas secando em suas bochechas rechonchudas. Seu corpinho se abandona contra o peito de Joana com essa confiança absoluta que só tem os bebês quando se sentem seguros. Joana continua balançando-o alguns segundos mais, sem se atrever a parar, sem querer quebrar o momento. Depois levanta o olhar para Marcelo e lhe sorri com timidez. Não diz nada. Não precisa dizer nada. Marcelo a olha como se estivesse vendo um anjo, como se esta jovem humilde com seu cesto de flores acabasse de fazer algo que todas as babás profissionais do mundo não puderam conseguir. E nesse instante algo muda no coração de Marcelo, algo que não voltará a ser igual jamais. Capítulo 3. O encontro do destino. Marcelo permanece imóvel durante vários segundos, observando seu filho dormir placidamente nos braços desta desconhecida que apareceu do nada com um cesto de flores. Não pode processar completamente o que acabou de presenciar. 5 babás certificadas, 3 pediatras reconhecidos, incontáveis noites sem dormir, milhares de reais gastos em soluções que não funcionaram. E agora uma jovem vendedora de flores conseguiu em minutos o que ninguém mais pôde conseguir em meses. Sente uma mistura estranha de alívio profundo e algo parecido com humildade. Essa sensação de se dar conta de que o dinheiro não pode comprar tudo, de que às vezes as respostas mais importantes vêm dos lugares menos esperados. Joana continua balançando suavemente Gabriel, seu rosto mostrando uma ternura natural enquanto observa o bebê dormir. Não há orgulho em sua expressão. Não há essa atitude de superioridade que Marcelo viu tantas vezes nas profissionais que contratou. Só há genuíno carinho por um bebê que sofria e agora descansa. Marcelo passa a mão pelo rosto, sentindo de repente todo o cansaço acumulado destes meses difíceis. Preciso me sentar, indica para um banco próximo sob a sombra de uma paineira, e Joana assente, caminhando com passos cuidadosos para não acordar o pequeno. Sentam-se no banco de madeira pintado de verde, gasto pelo tempo e pelo clima úmido de São Paulo. O sol está mais baixo agora,
a luz dourada da tarde caindo entre as folhas da árvore e criando padrões de sombra sobre eles. O parque está quase vazio. Só restam alguns casais de namorados sentados em bancos distantes e um vendedor de pipoca empacotando seu carrinho para ir para casa. Há um silêncio confortável entre Marcelo e Joana. Esse tipo de silêncio que não precisa ser preenchido com palavras desnecessárias. Gabriel dorme profundamente, seu peito subindo e descendo com respirações tranquilas, sua mãozinha agarrada inconscientemente à tela do vestido de Joana. Marcelo o observa dormir assim, tão sereno, tão diferente de como estava há apenas 15 minutos, e sente que algo se quebra dentro dele. Talvez seja a tensão que carregava. Talvez seja o medo constante que o acompanhava desde a morte de Amanda. Seja o que for, sente como se desfaz como areia entre seus dedos. Obrigado, diz finalmente, sua voz saindo rouca pela emoção contida. Não sabe quanto tempo eu estava esperando vê-lo assim. Joana sorri tímida, suas bochechas tomando um leve tom rosado. Não tem que agradecer, senhor, responde com voz suave, mantendo seus olhos em Gabriel para evitar o contato direto com o olhar de Marcelo. Só fiz o que minha avó me ensinou quando era menina na fazenda. Ela dizia que os bebês precisam sentir paz, e que a paz vem do coração de quem os carrega, não das mãos. Marcelo escuta essas palavras simples e sente que tem mais sabedoria que todos os livros de criação que leu. Observa Joana com mais atenção, agora que o momento de crise passou. Vê suas mãos ásperas de trabalhar, as unhas curtas e limpas, sem nenhum esmalte colorido. Vê seu vestido simples remendado num lado com pontos cuidadosos que tentam disfarçar um rasgo velho. Vê suas sandálias desgastadas, o cesto de flores a seus pés, com algumas rosas começando a murchar pelo calor do dia. Vê toda a sua humildade, toda a sua simplicidade, e algo dentro dele se comove profundamente. Esta jovem não tem nada material, mas tem algo que nenhuma de suas babás caras teve. Um dom natural para conectar com seu filho. Como você se chama? Pergunta Marcelo, mudando sem se dar conta para o tratamento mais próximo. Joana, senhor, responde ela, ainda sem olhá-lo diretamente nos olhos. Joana Silva para servir. Marcelo nota o para servir e reconhece essa humildade extrema que vem de crescer em ambientes onde as diferenças de classe se marcam fortemente. Muito prazer, Joana. Eu sou Marcelo, e este pequeno dorminhoco é Gabriel. Há uma pausa breve onde só se escuta o canto dos pássaros se preparando para a noite. Marcelo quer saber mais sobre esta jovem que fez um milagre com seu filho. De onde você é? Pergunta com genuíno interesse. Joana finalmente levanta o olhar, seus olhos grandes encontrando brevemente os dele antes de voltar a baixar. Sou de uma fazendinha perto de Sorocaba, lá no interior, explica com esse sotaque rural que nunca tentou esconder. Vim para São Paulo há 2 anos procurando trabalho. Lá na fazenda não havia muitas oportunidades. Então minha mãe me disse para tentar a sorte na cidade grande. Sua voz se torna mais baixa ao continuar. Vendo flores aqui no parque todos os dias. Não é muito, mas é honesto e me alcança para viver. Marcelo processa esta informação criando em sua mente uma imagem mais completa da vida de Joana. Uma jovem que deixou seu lar procurando melhores oportunidades, trabalhando duro vendendo flores num parque. Pensa em sua própria vida, a mansão no Morumbi, os carros importados na garagem, as contas bancárias com mais zeros dos que pode gastar. E, no entanto, esta jovem com quase nada material tem algo que ele precisa desesperadamente. Te importaria se te fizer uma pergunta pessoal? Diz Marcelo com cuidado, sem querer incomodá-la. Joana assente devagar, seus dedos acariciando suavemente as costas de Gabriel enquanto dorme. Quanto você ganha vendendo flores por mês? A pergunta a pega de surpresa. Ninguém nunca lhe havia perguntado isso com genuíno interesse. As pessoas que lhe compravam flores só pechinchavam preços procurando pagar o menos possível. Pois depende do mês, senhor, responde com honestidade. Nos meses bons, quando há muitos casais de namorados e celebrações, posso juntar uns 3.000 reais. Nos ruins mal chego a 2.000. Marcelo faz cálculos mentais rápidos. 3.000 reais mensais.
É menos do que ele gasta em combustível para seus carros numa semana. É tão pouco que dói imaginá-lo. E, no entanto, ela fala dessa quantia como se fosse suficiente para estar agradecida. Marcelo sente algo se remover em seu peito enquanto processa a realidade econômica de Joana. R$ 3.000 por mês. Com isso, tem que pagar aluguel, comida, transporte, tudo o necessário para sobreviver numa cidade como São Paulo, onde os preços sobem constantemente. Pensa nas babás que contratou. A mais barata cobrava R$ 12.000 mensais. A mais cara chegou a pedir R$ 25.000. Nenhuma delas conseguiu o que Joana fez em minutos. Observa seu filho dormindo, tão tranquilo nos braços desta jovem, e uma ideia começa a se formar em sua mente. É uma ideia audaciosa, talvez impulsiva, mas sente que é correta. Joana diz com voz firme, mas amável, esperando que ela levante o olhar para ele. Preciso te fazer uma proposta. Joana o olha com curiosidade misturada com algo de nervosismo. Em sua experiência, quando pessoas ricas fazem propostas a gente como ela, raramente é algo bom. Mas há algo nos olhos de Marcelo que lhe transmite honestidade. O que aconteceria se te oferecesse um trabalho cuidando de Gabriel? Como sua babá morando em minha casa, sem ter que se preocupar em pagar aluguel ou comida. A expressão de Joana muda instantaneamente. Seus olhos se abrem grandes. Sua boca se abre ligeiramente em choque. Durante alguns segundos não pode articular palavra alguma. Senhor, finalmente consegue dizer, sua voz trêmula. Está falando sério? Marcelo assente, seu rosto completamente sério. Completamente sério. Olha, contratei 5 babás profissionais nos últimos meses. Todas com certificados, todas com experiência, todas muito bem recomendadas. Nenhuma conseguiu conectar com Gabriel como você fez hoje. Nenhuma pôde acalmá-lo quando chorava assim. Faz uma pausa, sua voz se quebrando levemente. E eu preciso de alguém que meu filho aceite, alguém em quem ele confie. Não posso continuar vendo meu bebê sofrer. Joana escuta com atenção, seu coração batendo tão forte que sente que Marcelo pode escutá-lo. Isso é demais, muito grande, muito inesperado. Há 1 hora estava caminhando pelo parque vendendo flores como qualquer outro dia. E agora, este senhor lhe está oferecendo um trabalho que poderia mudar sua vida completamente. Mas, senhor, eu não tenho certificados, diz com honestidade, sua humildade impedindo-a de aceitar algo que sente que não merece. Não preciso de certificados, responde Marcelo com convicção absoluta. Preciso de alguém que saiba acalmar meu filho. Preciso de alguém que tenha esse dom natural que você tem. Os papéis não significam nada se não há conexão real. Faz uma pausa, pensando em como tornar esta proposta ainda mais atrativa. Te pagaria R$ 6.000 por mês, o dobro do que ganha em seus melhores meses vendendo flores. Teria seu próprio quarto em minha casa, comida incluída e todos os domingos livres para que visite sua família ou faça o que precisar. Joana sente que a cabeça lhe dá voltas. R$ 6.000 mensais é mais dinheiro do que jamais ganhou. É suficiente para enviar algo para sua mãe na fazenda, para ter poupanças, para não viver com a angústia constante de se vai dar ou não para o mês, e um quarto próprio sem ter que compartilhar banheiro com outras 5 pessoas como no quarto que aluga agora. Soa como um sonho, como essas histórias que sua avó lhe contava de gente humilde que recebe bênçãos inesperadas. Mas também soa bom demais para ser verdade. E o que teria que fazer exatamente? Pergunta Joana com cautela, precisando entender bem antes de tomar uma decisão tão importante. Marcelo sorri levemente, apreciando sua sensatez. Cuidar de Gabriel durante o dia enquanto eu trabalho. Dar-lhe de comer, banhá-lo, brincar com ele, embalá-lo quando chorar, fazer tudo o que uma mãe faria. A menção da palavra mãe faz ambos guardarem silêncio por um momento. Marcelo pensa em Amanda, em como ela teria feito todas essas coisas se tivesse vivido. Joana pensa em sua própria mãe, nas vezes que a viu cuidar de seus irmãos menores com paciência infinita. Eu tenho uma empregada que cozinha e limpa a casa, continua Marcelo. Você só se concentraria em Gabriel. E se precisar de algo, qualquer coisa para fazer seu trabalho melhor,
Só tem que pedir. Joana olha o bebê dormindo em seus braços, seu rostinho tão sereno, tão inocente. Sente uma conexão com este pequeno que não pode explicar, como se de alguma maneira estivessem destinados a se encontrar. Pensa na vida que tem agora, solitária, difícil, incerta. E pensa na vida que poderia ter, estável, com propósito, cuidando de alguém que claramente a precisa. Senhor Marcelo, diz finalmente, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Aceito sua proposta. Farei todo o possível para cuidar bem de Gabriel, prometo. As palavras saem de seu coração, sinceras e comprometidas. Marcelo sente um alívio tão grande que quase o mareia. Estende sua mão para Joana e ela a toma com timidez, selando o acordo com um aperto que é ao mesmo tempo formal e profundamente humano. Obrigado, Joana. Não sabe o peso que tira de mim. Ficam sentados um momento mais nesse banco do parque, Gabriel dormindo tranquilo entre eles, o sol se pondo definitivamente no horizonte e pintando o céu de cores impossíveis. Nenhum dos dois sabe ainda que este momento, este simples acordo numa banco de madeira verde, é o início de algo muito maior que um contrato trabalhista. Nenhum dos dois imagina que o destino tem planos que vão muito além do que selaram com esse aperto de mãos. Marcelo observa Joana segurando seu filho e, pela primeira vez em meses, sente algo parecido com esperança. E Joana abraça Gabriel com cuidado, sentindo que acabou de encontrar um propósito que nem sequer sabia que estava procurando. Capítulo 4. Uma nova família. 6 meses passaram desde aquele dia no parque, e a vida na mansão de Marcelo mudou de maneiras que ele nunca imaginou possíveis quando fez aquela proposta a Joana sob a sombra da paineira. A casa que antes se sentia vazia e fria, cheia de espaços enormes que só amplificavam sua solidão, agora tem vida, tem risadas, tem esses sons cotidianos que convertem uma construção de concreto e vidro num verdadeiro lar. Cada manhã, Marcelo acorda com o som de Joana cantando baixinho enquanto troca a fralda de Gabriel. Essas canções da fazenda que ela nunca esqueceu e que agora fazem parte da rotina diária do bebê. Gabriel cresceu tanto nestes meses que às vezes Marcelo tem que parar e observá-lo com assombro, perguntando-se como é possível que o tempo passe tão rápido. Já tem 14 meses. Caminha cambaleando por toda a casa, agarrando-se nos móveis. Aponta com seu dedinho as coisas que quer e balbucia palavras que ainda não são palavras, mas que Joana entende perfeitamente. A mudança mais notória, no entanto, não está em seu crescimento físico, mas em sua felicidade. O bebê que chorava desesperado no parque agora sorri o tempo todo. Ri quando Joana lhe faz cócegas, bate palmas quando ela canta e dorme toda a noite sem acordar assustado como antes fazia constantemente. A conexão entre Gabriel e Joana se tornou algo quase mágico de presenciar para Marcelo. Cada manhã, quando o bebê acorda em seu berço, a primeira coisa que faz é procurar Joana com o olhar, e quando a vê, seu rostinho inteiro se ilumina com um sorriso que derrete qualquer coração. Joana o carrega, o leva ao banheiro enquanto lhe fala sobre tudo e nada, ao mesmo tempo contando histórias da fazenda onde cresceu. Canta-lhe as canções que sua avó lhe ensinou. Promete-lhe que, quando for maior, o levará para conhecer as montanhas e os rios cristalinos de Sorocaba. Gabriel a escuta fascinado. Mesmo que não entenda as palavras, compreende perfeitamente o amor com que são ditas. Durante o café da manhã, Joana lhe prepara papinhas caseiras com frutas frescas que compra na feira municipal, rejeitando os alimentos processados caros que Marcelo inicialmente queria dar ao menino. Os bebês precisam de comida feita com carinho, não comida de caixinha. Lhe explicou com essa sabedoria simples que cada dia impressiona mais Marcelo. E tem razão. Gabriel devora cada colherada que Joana lhe dá, abrindo a boca como um passarinho faminto, se sujando todo o rosto com purê de banana e rindo enquanto Joana o limpa com paciência infinita. Depois do café da manhã, vêm as brincadeiras no terraço que dá para o jardim, onde Joana estende uma manta e deixa Gabriel explorar livremente, sempre vigiando-o de perto, mas dando-lhe liberdade para descobrir o mundo a seu próprio ritmo.
Marcelo observa essas cenas à distância quando seu trabalho permite. Às vezes sai cedo do escritório só para chegar em casa e vê-los brincar juntos no jardim, escondido atrás da janela de seu escritório para não interromper esse mundo perfeito que criaram. Vê como Joana se agacha junto a Gabriel, apontando as flores do jardim e nomeando-as uma por uma. Olha, tesouro, esta é uma rosa. É cor de rosa como as que sua Joana vendia antes de conhecer você. Vê como o bebê tenta tocar as pétalas com cuidado, concentrado, e como Joana o guia com gentileza dizendo: devagar, meu amor, bem devagar para não machucar a flor. Vê a paciência com que ela responde a cada apontamento do menino, a cada balbuceio, tratando-o como se cada som que faz fosse a coisa mais importante do mundo. E algo dentro de Marcelo começa a mudar gradualmente, tão devagar que a princípio nem sequer se dá conta. O que começou como gratidão por encontrar alguém que pudesse cuidar bem de seu filho está se transformando em algo completamente diferente, algo que não esperava sentir nunca mais, depois de perder Amanda. Observa Joana além de seu papel como babá. Nota como o sol da tarde se enrosca em seu cabelo escuro quando está no jardim. Nota a curva doce de seu sorriso quando Gabriel faz algo engraçado. Nota a fortaleza silenciosa com que enfrenta cada dia sem se queixar jamais. Uma tarde de quinta-feira, Marcelo chega mais cedo que de costume e encontra uma cena que fica gravada em sua memória como uma fotografia perfeita. Joana está sentada no chão da sala com Gabriel em seu colo, ambos olhando um livro de histórias com desenhos grandes e coloridos. Ela lhe aponta cada imagem e lhe conta a história com vozes diferentes para cada personagem, fazendo Gabriel rir às gargalhadas quando põe voz de leão mal-humorado ou voz de ratinho assustado. E então o leão disse com voz grande: "Eu sou o rei da selva", narra Joana com tom dramático, e Gabriel bate palmas emocionado, mesmo que não entenda completamente a história. Marcelo fica parado no umbral da porta sem se anunciar, só observando. Nesse momento compreende algo fundamental que leva semanas evitando admitir. Está se apaixonando por Joana. Não é só agradecimento nem admiração profissional. É esse tipo de amor que cresce devagar, mas firme, que se constrói nos pequenos momentos cotidianos, nos sorrisos compartilhados durante o café da manhã, nas conversas noturnas, quando Gabriel finalmente dorme e eles dois ficam tomando café no terraço falando de tudo e nada. É o amor que nasce de ver alguém em sua máxima autenticidade, sem máscaras nem pretensões, simplesmente sendo quem é com toda honestidade e bondade. E é aterrorizante, porque significa abrir-se novamente ao risco de perder. Mas também é bonito porque significa voltar a viver de verdade depois de tanto tempo apenas existindo. Nessa noite, depois que Joana deita Gabriel e se retira para seu quarto, Marcelo fica acordado em seu escritório diante das janelas que dão para as luzes da cidade. O movimento constante de São Paulo que normalmente o acalma, mas esta noite sua mente está demasiado agitada para encontrar paz. Pensa em Amanda, na promessa que lhe fez de sempre lembrar dela, de nunca esquecer o amor que compartilharam. Pergunta-se se apaixonar-se de novo significa traí-la de alguma maneira, se tem direito a buscar a felicidade quando ela já não está aqui para vivê-la com ele. Mas então lembra das últimas palavras que Amanda lhe disse no hospital, quando ambos sabiam que o tempo se acabava, embora não quisessem admitir em voz alta. Me promete que será feliz, Marcelo. Me promete que dará a nosso bebê uma vida cheia de amor. E se algum dia encontrar alguém que possa te amar como eu te amei, não a deixe ir por minha culpa. Amanda sempre foi generosa até em seus momentos finais. Sempre pensou no bem-estar dele acima da dor de sua própria despedida. E talvez, só talvez, Joana seja essa pessoa que ela quis que encontrasse. Uma mulher com o coração suficientemente grande para amar Gabriel como se fosse seu, e para amar Marcelo com todas suas cicatrizes e seus medos. Observa seu reflexo no vidro da janela e toma uma decisão. É hora de ser valente novamente. É hora de arriscar-se a viver em lugar de só sobreviver. Amanhã falará com Joana. Amanhã confessará o que seu coração já não pode guardar em silêncio.
A manhã seguinte chega com esse céu limpo, típico de São Paulo depois da chuva, onde o azul é tão intenso que parece pintado à mão por alguém com muitos sonhos e poucos limites. Marcelo desperta com o estômago feito um nó de nervos, como adolescente antes de sua primeira declaração de amor, e ri de si mesmo por se sentir assim aos 31 anos. Enfrentou negociações milionárias sem pestanejar. Fechou negócios com investidores internacionais, mantendo a calma absoluta. Mas a ideia de confessar seus sentimentos a Joana o tem mais nervoso do que esteve em anos. Toma banho, faz a barba com cuidado, põe uma camisa azul celeste que Joana uma vez mencionou casualmente que gostava e desce à cozinha tentando parecer natural quando, na realidade, cada músculo de seu corpo está tenso pela expectativa. Joana já está ali, como sempre, preparando o café da manhã de Gabriel, enquanto cantarola uma canção baixinho. Leva o cabelo preso num rabo de cavalo alto. Um vestido simples, amarelo pálido, que Marcelo lhe comprou há 2 meses, quando notou que só tinha 3 mudas de roupa. E está descalça porque diz que gosta de sentir o piso fresco da cozinha nas manhãs quentes. Gabriel está em sua cadeirinha alta batendo na bandeja, com uma colher de plástico, e rindo cada vez que faz barulho, completamente alheio à tempestade emocional que se desenvolve no peito de seu pai. "Bom dia", cumprimenta Marcelo, sua voz saindo mais rouca do que normal. Joana vira e lhe sorri com essa calidez que se tornou a parte favorita de suas manhãs. "Bom dia, Marcelo. Dormiu bem?" Ele assente enquanto se serve café, embora a verdade seja que dormiu péssimo, dando voltas na cama toda a noite, ensaiando mentalmente o que quer dizer. Senta-se na mesa do café, observando como ela dá colheradas de aveia com banana a Gabriel, limpando-lhe o queixo cada vez que o bebê cospe um pouco, rindo quando ele faz sons engraçados. É uma cena tão doméstica, tão perfeita em sua simplicidade, que Marcelo sente o peito apertado de emoção. Tomam café juntos como fazem todos os dias há meses, falando de coisas cotidianas, de como Gabriel já quase pode dizer palavras completas, das flores novas que brotaram no jardim, do clima que anuncia um dia perfeito para levar o bebê à praça à tarde. Joana não nota nada diferente em Marcelo, porque ele é muito bom escondendo suas emoções quando precisa, mas por dentro está contando os minutos, esperando o momento adequado para falar, esse instante perfeito que nunca parece chegar, porque sempre há algo mais que fazer, algo que interrompe, algo que posterga o inevitável. O momento finalmente chega depois do almoço, quando Joana deita Gabriel para sua soneca da tarde e desce encontrando Marcelo, esperando-a no terraço que dá para o jardim. Ele preparou limonada fresca com hortelã, a bebida favorita dela que descobriu há semanas, quando a escutou comentar que lhe lembrava a fazenda. Há 2 copos servidos sobre a mesa de ferro forjado, e Marcelo está parado junto à grade, olhando a cidade ao longe, as mãos nos bolsos, a postura rígida de alguém que está reunindo coragem. "Queria falar comigo?", pergunta Joana com inocência genuína enquanto toma assento e alcança um dos copos. Marcelo se vira, olha-a nos olhos por um longo momento que se sente eterno e finalmente se senta diante dela. "Sim, preciso te dizer algo importante", começa, sua voz firme mas carregada de emoção. Joana inclina a cabeça ligeiramente, essa expressão de atenção completa que sempre dá quando alguém fala com ela. Esses olhos enormes focalizados unicamente nele. Marcelo respira fundo, sabendo que uma vez que diga estas palavras não haverá volta atrás, que sua relação mudará para sempre, sem importar qual seja sua resposta. "Joana, estes últimos meses foram os melhores desde que Amanda morreu. E não é só porque Gabriel está feliz que está graças a você. É porque você devolveu a vida a esta casa, devolveu a vida a meu filho e, sem me dar conta, também me devolveu a vida a mim." Joana o escuta sem interromper, sua expressão mudando gradualmente de curiosidade a surpresa enquanto compreende para onde vai esta conversa. Seu coração começa a bater mais rápido, suas mãos apertam o copo de limonada com mais força. Marcelo continua, as palavras saindo agora mais facilmente uma vez que rompeu a barreira inicial. "A princípio, te admirava por teu dom com Gabriel, por tua paciência infinita,
por essa bondade natural que tens. Mas depois comecei a te notar de outras maneiras. Notava como cantas quando pensas que ninguém te escuta, como te preocupas com as plantas do jardim, como se fossem tuas filhas, como sempre tens uma palavra amável para todos, desde a senhora que limpa até o senhor que traz o gás. Faz uma pausa procurando as palavras exatas para o que vem. Te vi crescer em confiança nestes meses. Vi como passaste de ser essa jovem tímida do parque a ser uma mulher segura de si mesma que administra esta casa com uma graça que eu nunca poderia conseguir. Faz outra pausa buscando as palavras exatas. Me apaixonei por você, Joana. Não planejei que acontecesse. Tentei negá-lo durante semanas porque me dava medo estar traindo a memória de Amanda. Mas a verdade é que me apaixonei por tua risada, por tua bondade, por essa força silenciosa que tens. Me apaixonei de ver-te com meu filho, de escutar tuas histórias da fazenda, de tomar café contigo nas noites quando Gabriel dorme. Me apaixonei de tudo o que és, e precisava te dizer, mesmo que me morro de medo da tua resposta. As lágrimas começam a rolar pelas bochechas de Joana antes que ela mesma se dê conta de que está chorando. Não são lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão grande que não cabe em seu peito pequeno. Leva uma mão à boca tentando conter o soluço que ameaça escapar. Marcelo se alarma imediatamente, levantando de sua cadeira e se aproximando dela. Me perdoa se fui muito direto. Se isso te incomoda, podemos esquecer que disse algo e seguir como antes, diz rapidamente, mal interpretando suas lágrimas. Mas Joana nega com a cabeça vigorosamente, tomando sua mão quando ele se aproxima. Não, não é isso, consegue dizer entre soluços entrecortados. É que eu também me apaixonei por você, Marcelo, e pensei que estava louca por sentir isso. Pensei que era uma tonta por me apaixonar por alguém tão fora de meu alcance. Levanta-se de pé, ainda segurando sua mão, olhando-o com esses olhos cheios de lágrimas que brilham sob o sol da tarde. Tentei não sentir nada mais que gratidão pelo trabalho que me deu. Tentei manter distância, mas cada dia me custava mais. Me apaixonei de como você é com Gabriel, de como o ama apesar da dor que lhe lembra. Me apaixonei de sua bondade escondida por trás dessa seriedade que usa com o mundo, de como me trata com respeito, mesmo que venha de uma fazenda e não saiba nada de seu mundo elegante. Não posso imaginar minha vida longe de Gabriel e tampouco posso imaginá-la longe de você. As palavras saem atropeladas, sinceras, carregadas de meses de sentimentos guardados. Marcelo a olha como se a estivesse vendo pela primeira vez, como se fosse a coisa mais bonita que jamais contemplou. Sem pensar mais, sem parar para analisar se é correto ou incorreto, simplesmente segue o que seu coração lhe grita que faça. Aproxima-se mais, levanta sua mão livre para acariciar suavemente a bochecha úmida de Joana, limpando suas lágrimas com o polegar. Posso te beijar? Pergunta com voz rouca, porque apesar de tudo quer sua permissão. Quer que isto seja uma decisão de ambos. Joana assente sem poder falar, emocionada até as lágrimas novamente. E então Marcelo se inclina e a beija, suave a princípio, quase com timidez, como se estivesse descobrindo algo sagrado que deve tratar-se com cuidado infinito. Joana responde ao beijo, deixando cair o copo de limonada que segurava e que se estrela contra o piso do terraço, sem que nenhum dos dois preste atenção ao som. Seus braços rodeiam o pescoço de Marcelo, enquanto ele a atrai mais perto, aprofundando o beijo, ambos derramando nesse momento toda a emoção acumulada durante meses de negar o evidente. Quando finalmente se separam, ambos respirando agitados, Joana ri entre lágrimas e Marcelo a abraça forte contra seu peito. «Queise comigo», sussurra ele contra seu cabelo, surpreendendo-se a si mesmo com a proposta, mas sentindo-a completamente correta. «Não quero esperar mais, não quero perder mais tempo. Sei que é rápido, sei que mal nos conhecemos de verdade, mas também sei que você é a pessoa com quem quero passar o resto de minha vida». Joana se separa só o suficiente para olhá-lo nos olhos, procurando qualquer sinal de dúvida. Não encontra nenhuma, só vê amor genuíno, honesto,
do tipo que ela sonhou encontrar algum dia, mas que pensou que nunca seria para uma moça simples da fazenda. Sim, responde com voz firme, apesar das lágrimas. Sim, quero me casar com você, Marcelo. E se beijam novamente enquanto o sol paulistano brilha sobre eles, testemunha silenciosa do início de algo bonito. Desde seu berço no andar de cima, como se sentisse a felicidade dos adultos que ama, Gabriel acorda de sua soneca e emite um som que soa exatamente como Joana, sua maneira de dizer o nome dela. É sua bênção inocente para o amor que acabou de nascer sob o céu azul intenso desta tarde perfeita. Capítulo 5. O casamento e a nova vida. O casamento de Marcelo e Joana se celebra 2 meses depois daquela tarde perfeita no terraço, numa cerimônia íntima no jardim da mansão no Morumbi. Não há centenas de convidados, nem decorações extravagantes, como as que Marcelo poderia pagar facilmente. Em lugar disso, só estão presentes as pessoas que realmente importam. A mãe de Joana, que viajou desde Sorocaba com lágrimas de felicidade nos olhos ao ver sua filha vestida de branco, simples, mas bonito. Alguns colegas próximos de Marcelo que se surpreenderam gratamente ao ver a mudança positiva em seu chefe. A senhora que cozinha na casa e que chorou durante toda a cerimônia porque diz que nunca viu Marcelo tão feliz. E por suposto Gabriel, com quase 16 meses agora, caminhando mais firme e sendo o centro das atenções, com seu terninho branco a condizer, que o faz parecer um pequeno príncipe. O pastor que oficia a cerimônia fala sobre o amor que cresce em lugares inesperados, sobre como Deus tem planos que vão além de nossa compreensão humana, sobre como às vezes a bênção maior chega disfarçada de um encontro casual num parque. Quando Marcelo e Joana trocam votos diante do entardecer dourado de São Paulo, com o movimento da cidade como música de fundo, ambos sabem que estão prometendo não só amor, mas também construir juntos uma família verdadeira, onde Gabriel cresça rodeado de todo o carinho que merece. Não há anéis caríssimos, nem luxos desnecessários, mas há algo muito mais valioso, a autenticidade, a gratidão profunda por terem se encontrado. Há a certeza de que este é o começo correto para todos eles. Os primeiros meses de matrimônio transcorrem como um sonho bonito, do qual nenhum dos dois quer despertar jamais. Joana se adapta a seu novo papel não só como esposa, mas como a senhora da casa, embora ela insista em que continua sendo simplesmente Joana, a mesma moça da fazenda que agora tem a bênção de compartilhar sua vida com o homem que ama. Marcelo a observa florescer dia a dia, ganhando mais confiança em si mesma, opinando sobre decisões do lar, sugerindo mudanças que fazem que a mansão se sinta menos como um museu frio e mais como um espaço onde uma família realmente vive e ama. Gabriel os une ainda mais com sua presença constante. Agora diz claramente mamãe quando quer Joana e papai quando busca Marcelo, sem fazer distinção alguma, porque para ele, Joana sempre foi sua mãe em tudo, exceto na biologia. Mas então, 5 meses depois do casamento, Joana começa a se sentir diferente. A princípio, são apenas pequenos sinais que atribui ao cansaço. Náuseas matutinas que a fazem correr ao banheiro. Um cansaço inusual que a faz dormir siestas junto a Gabriel. Desejos estranhos de comidas que normalmente não gosta. Marcelo nota essas mudanças antes que ela mesma os processe completamente. Uma manhã, enquanto a observa mordiscar biscoitos salgados antes do café da manhã, para acalmar seu estômago revolto, ele se aproxima com um teste de gravidez que comprou discretamente no dia anterior. Acho que deveria fazer isto, diz com voz suave, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e nervosismo. Joana pega o teste com mãos trêmulas, olhando a caixinha como se contivesse a resposta. Há perguntas que nem sequer sabia que estava fazendo. Vai ao banheiro com o coração batendo tão forte que pode escutá-lo em seus ouvidos. Segue as instruções com cuidado meticuloso e depois espera os 3 minutos mais longos de sua vida, sentada na borda da banheira, enquanto Marcelo espera do lado de fora da porta, caminhando de um lado a outro pelo corredor, igual que fazia no parque naquele dia distante que mudou tudo. Quando o resultado aparece,
2 linhas claras e definitivas. Joana sente que o mundo inteiro dá uma volta completa. Está grávida. Vai ter um bebê. Vai dar a Marcelo outro filho. Vai dar a Gabriel um irmãozinho ou irmãzinha. Abre a porta do banheiro com lágrimas correndo por seu rosto, segurando o teste para Marcelo, sem poder articular palavra. Ele olha, vê as linhas, e sua expressão atravessa uma dúzia de emoções em segundos. Surpresa, alegria imensa, e depois, como uma nuvem escura que cobre o sol repentinamente, medo. Esse medo visceral que nunca o abandonou completamente desde que perdeu Amanda em circunstâncias similares. Estou grávida, sussurra Joana finalmente, seu sorriso trêmulo pela incerteza de sua reação. Marcelo a abraça imediatamente, forte, quase desesperadamente, enterrando seu rosto em seu pescoço. Vamos estar bem, diz ele, embora não esteja seguro se o diz a ela ou a si mesmo. Desta vez vai ser diferente, tem que ser. Capítulo 6. A provação da fé. Os primeiros meses da gravidez transcorrem sem complicações, o que tranquiliza enormemente Marcelo, embora nunca deixe de estar vigilante. Joana floresce com a gravidez. Sua pele brilha com esse resplendor especial que tem as mulheres que carregam vida dentro delas. Sua risada se torna ainda mais frequente. Sua conexão com Gabriel se aprofunda de maneiras inexplicáveis, como se o menino soubesse que logo terá companhia. Marcelo a mima de formas que às vezes a impressionam. Contrata a melhor obstetra de São Paulo. Insiste em acompanhá-la a cada consulta médica, sem importar que reuniões tenha que cancelar. Lê obsessivamente sobre gravidezes e partos, até que Joana tem que pedir para se relaxar um pouco. Meu amor, as mulheres têm tido bebês desde que existe o mundo, lhe diz com ternura quando o encontra acordado às 3 da manhã, lendo artigos médicos em seu laptop. Vou estar bem. Nosso bebê vai estar bem. Marcelo quer acreditar nela. Realmente quer. Mas o fantasma de Amanda morrendo naquela sala de parto o persegue cada noite quando fecha os olhos. Reza mais do que nunca rezou em sua vida, pedindo a Deus que não lhe tire outra mulher que ama, prometendo-lhe qualquer coisa em troca de que Joana sobreviva a esta gravidez. Mas então, no 7º mês de gestação, durante uma revisão de rotina, a doutora franze a testa, enquanto revisa os resultados dos exames mais recentes. Precisamos conversar, diz com esse tom profissional que os médicos usam quando as notícias não são boas. A doutora explica com voz calma, mas séria, que os exames mostram sinais preocupantes. A pressão arterial de Joana está subindo de maneira anormal. Há proteínas em sua urina que não deveriam estar aí. Seu corpo mostra sintomas precoces de pré-eclâmpsia, a mesma condição que matou Amanda quando deu à luz Gabriel. As palavras caem sobre Marcelo como pedras pesadas, cada uma golpeando seu peito com força devastadora. Não pode ser. Não pode estar acontecendo de novo. Não pode perder Joana também. A doutora continua explicando opções de tratamento, falando de repouso absoluto, de medicamentos especiais, de monitoramento constante. Mas Marcelo mal pode escutar suas palavras sobre o rugido de pânico que enche seus ouvidos. Joana, no entanto, permanece estranhamente tranquila. Pega a mão de Marcelo entre as suas, aperta com firmeza e diz com voz serena: Vamos confiar em Deus. Ele nos trouxe até aqui. Não vai nos abandonar agora. Nessa noite, na privacidade de seu quarto, depois de deitar Gabriel, Marcelo finalmente desmorona. Ajoelha-se junto à cama onde Joana descansa, pega suas mãos entre as suas e chora como não chorava desde o funeral de Amanda. Não posso te perder, diz entre soluços que sacodem todo o seu corpo. Não posso criar 2 crianças sozinho. Não posso viver sem você. Não posso passar por isso de novo. Joana acaricia seu cabelo com ternura infinita, suas próprias lágrimas caindo silenciosas. Não vai me perder. Promete com uma fé que ele não consegue compreender. Deus me mostrou em sonhos que vou conhecer nossa filha, que vou vê-la crescer, que vamos ser uma família completa. Tem que confiar, meu amor. Tem que ter fé. Marcelo quer acreditar em suas palavras, em sua fé inabalável, mas o medo é uma fera demasiado grande em seu peito. Nessa noite, depois que Joana adormece exausta,
Marcelo se levanta em silêncio, sai para o terraço que dá para a cidade e, sob as estrelas infinitas de São Paulo, faz a oração mais desesperada de sua vida. Deus, sei que não fui o melhor crente, sei que às vezes duvidei de sua existência, mas te suplico com tudo o que sou. Não me tire Joana, me leve a mim se precisa levar alguém, mas deixe-a viver, deixe-a conhecer nossa filha. Por favor, Deus, por favor. As palavras se as leva o vento noturno, subindo para o céu como súplica urgente de um coração destroçado, que não suportaria romper-se uma vez mais. Capítulo 7. O milagre do nascimento. As últimas semanas da gravidez são as mais difíceis que Marcelo viveu desde a morte de Amanda. Cada dia sente como caminhar sobre gelo fino que poderia quebrar a qualquer momento e afundá-lo num abismo do qual não haveria retorno possível. Joana está em repouso absoluto, passando seus dias deitada na cama ou no sofá da sala, vigiada constantemente por uma enfermeira que Marcelo contratou para monitorar seus sinais vitais a cada hora. Gabriel, com quase 2 anos agora, não entende completamente por que sua mamãe Joana não pode brincar com ele como antes, porque tem que ser muito cuidadoso quando se aproxima dela, porque seu papai está sempre com essa expressão preocupada que faz seu rostinho também ficar sério. Mas o menino, com essa intuição especial que tem os pequenos, se torna mais carinhoso que nunca. Leva seus brinquedos favoritos a Joana, deita-se a seu lado com cuidado para que ela lhe leia contos com voz cansada, dá beijos na barriga onde sua irmãzinha cresce e lhe diz bebê, bebê com ternura absoluta, ternura. Marcelo observa essas cenas e sente que o coração lhe parte e se repara ao mesmo tempo, agradecendo a Deus por este menino maravilhoso que já ama sua irmã antes de conhecê-la, mas aterrorizado pela possibilidade de que Gabriel tenha que crescer sem Joana como cresceu sem Amanda. Não dorme quase nada durante essas semanas. Passa as noites acordado vigiando a respiração de Joana, tocando suavemente seu ventre para sentir as chutadas da bebê, rezando orações que se tornaram tão constantes como sua respiração. A manhã em que Joana entra em trabalho de parto chega com uma tempestade elétrica inusual para São Paulo nesta época do ano. O céu escuro carregado de nuvens cinzas que descarregam chuva intensa contra as janelas da mansão. Joana desperta às 5 da manhã com contrações que lhe cortam a respiração, apertando os lençóis com força, enquanto tenta não gritar para não assustar Gabriel, que dorme no quarto contíguo. Marcelo está acordado imediatamente, ligando para a doutora, preparando a mala que tem pronta há semanas, acordando a empregada para que cuide de Gabriel, movendo-se em piloto automático enquanto sua mente grita em pânico absoluto. O caminho ao hospital sírio-libanês é uma tortura. Cada semáforo vermelho se sente eterno. Cada contração que faz gemer Joana é uma punhalada em seu peito. Cada trovão que retumba no céu parece um presságio escuro do que está por vir. Respira, meu amor, respira, diz Marcelo, tentando manter a calma, embora suas mãos tremam tanto no volante que mal pode controlar o carro. Joana respira entrecortado, suor cobrindo sua testa, mas inclusive no meio da dor encontra forças para sorrir. Vai estar bem, repete como um mantra, embora não esteja segura se o diz por convicção ou por necessidade de acreditar. Deus vai nos cuidar, vai nos cuidar, vai nos cuidar. Chegam ao hospital e tudo se torna um redemoinho de atividade. Enfermeiras correndo, doutores dando instruções, máquinas apitando, luzes brilhantes, e Marcelo sentindo-se completamente inútil enquanto empurram a maca de Joana para a sala de trabalho de parto. As horas que seguem são as mais longas e tortuosas da vida de Marcelo. Cada minuto se estica como elástico até o ponto de romper-se. Os doutores trabalham rápido, conectando Joana a monitores que rastreiam cada batida de seu coração e o da bebê, administrando-lhe medicamentos para controlar sua pressão arterial, que continua subindo perigosamente, preparando-se para qualquer complicação que possa surgir. Marcelo está a seu lado segurando sua mão, sentindo como ela a aperta com força sobre-humana cada vez que uma contração a atravessa como relâmpago. Você consegue, meu amor.
Você consegue. Sussurra uma e outra vez, limpando o suor de sua testa, beijando seus nódulos, tentando ser forte por ela, embora por dentro esteja completamente destroçado de medo. Joana empurra quando lhe indicam, respira quando pedem. Obedece cada instrução dos médicos com uma determinação feroz que Marcelo nunca havia visto nela. Passam 2 horas, depois 3, depois 4. A dor é insuportável, mas Joana não se rende, não se permite render porque sabe que seu bebê a precisa, sabe que Gabriel a precisa, sabe que Marcelo a precisa. E então, justo quando a doutora começa a falar de cesárea de emergência, porque a pressão de Joana alcança níveis críticos, justo quando Marcelo sente que vai desmaiar do pânico, acontece algo extraordinário. A tempestade lá fora se acalma repentinamente, os trovões cessam, a chuva diminui até se converter em garoa suave, e um raio de sol perfura as nuvens cinzas entrando pela janela da sala de parto como bênção divina. Nesse momento exato, com esse raio de sol iluminando a sala como sinal do céu, Joana faz um último esforço sobre-humano. Empurra com toda a força que lhe resta em seu corpo esgotado, e a bebê nasce. O choro potente da recém-nascida enche a habitação. Esse som mais bonito que qualquer música que Marcelo tenha escutado jamais. É uma menina saudável, anuncia a doutora com alívio evidente em sua voz, enquanto corta o cordão umbilical e coloca a bebê sobre o peito de Joana. Mas Marcelo mal pode olhar sua filha, porque está completamente focalizado em Joana, vigiando seu rosto procurando sinais de problemas, esperando que as máquinas comecem a apitar, como fizeram com Amanda, preparando-se para o pior. Mas não acontece. As máquinas mantêm seu ritmo constante. Os números nos monitores começam a se estabilizar gradualmente. A respiração de Joana se acalma. Sua pressão arterial começa a baixar lentamente, mas consistentemente. Está bem, diz a doutora olhando Marcelo com um sorriso. Ambas estão bem, passaram o pior. Marcelo sente que as pernas se dobram. Tem que se apoiar na grade da cama para não cair. As lágrimas brotam de seus olhos sem controle, soluços profundos que vêm de meses de terror acumulado, finalmente se liberando. Joana o olha com olhos cansados, mas felizes, segurando seu bebê contra seu peito, e lhe sorri com esse amor infinito que só as mães conhecem. Te disse que Deus ia nos cuidar, sussurra com voz débil, mas triunfante. Te disse que íamos estar bem. Marcelo se inclina, beija sua testa com devoção infinita. Depois olha sua filha pela primeira vez realmente, pequena, perfeita, com os olhos fechados e os punhinhos apertados, viva e saudável. 3 dias depois, Joana e a bebê recebem alta médica, ambas completamente saudáveis e sem complicações posteriores. Um milagre que os doutores admitem, não esperavam dada a gravidade da situação inicial. Marcelo dirige de volta para casa com cuidado extremo, conduzindo tão devagar que outros condutores tocam a buzina impacientes, mas não se importa porque leva no carro as 2 pessoas mais preciosas de seu mundo junto a Gabriel. Quando chegam à mansão, encontram Gabriel esperando na porta com sua avó materna. O menino corre para sua mamãe Joana, gritando emocionado, embora a avó tente detê-lo para que tenha cuidado. Mamãe! Mamãe! Bebê! Grita Gabriel, com essa mistura perfeita de palavras claras e balbuceios que tem as crianças de sua idade. Joana se agacha com cuidado, deixando Gabriel se aproximar para ver sua irmãzinha, guiando sua mãozinha para que toque suavemente sua cabecinha. Olha, Gabriel, esta é Isabela, sua irmãzinha, diz Joana com voz cheia de emoção. Gabriel observa a bebê com fascinação absoluta, tocando-a com delicadeza surpreendente para um menino de 2 anos. Depois sorri e diz claramente, meu bebê. Marcelo observa esta cena, sua família completa finalmente reunida, e sente gratidão tão profunda que mal pode respirar. Capítulo 8. A família completa. Nessa tarde, depois que Gabriel adormece para sua soneca e Isabela descansa em seu Moisés novo, Marcelo e Joana se sentam no terraço onde tudo começou, onde se confessaram seu amor há já quase 1 ano. Marcelo pega sua mão,
entrelaça seus dedos e lhe diz: obrigado por não se render. Obrigado por confiar quando eu não podia. Obrigado por trazer Isabela a nossas vidas. Joana apoia sua cabeça em seu ombro, observando as luzes da cidade que brilham sob o sol da tarde. Obrigado a você por me dar uma família quando eu não tinha nada. Responde com voz suave. Obrigado por ver em mim algo que nem eu mesma via. 2 semanas depois, num domingo ensolarado típico de São Paulo, onde o céu é tão azul que parece irreal, a família completa caminha pelo Parque Ibirapuera, o mesmo lugar onde tudo começou há quase 2 anos. Marcelo empurra o carrinho onde Isabela dorme tranquila, seu rostinho perfeito e sereno como o de um anjinho. Joana caminha a seu lado, radiante com essa felicidade que vem de saber que sua vida tem propósito e significado. E Gabriel corre adiante com essa energia inesgotável das crianças pequenas, apontando pássaros e flores, rindo cada vez que uma brisa suave agita as folhas das árvores. Passam junto à fonte onde Marcelo caminhava desesperado naquela tarde. Passam pelo banco verde onde se sentaram quando Joana aceitou cuidar de Gabriel. Passam pelo lugar exato onde ela se aproximou com seu cesto de flores e mudou o curso de suas vidas para sempre. Marcelo se detém ali, nesse ponto específico, e Joana compreende sem necessidade de palavras. Olham-se aos olhos, lembrando tudo o que viveram juntos. A dor, o medo, as dúvidas, mas também o amor, a fé, a esperança que nunca se rendeu. Quem teria pensado que tudo começaria aqui? Diz Marcelo com voz emocionada. Quem teria pensado que uma vendedora de flores e um pai desesperado se converteriam nisso? Joana sorri, esse sorriso que ilumina todo o seu rosto e que Marcelo ama mais cada dia. Deus sabia, responde com essa fé simples, mas inabalável que a caracteriza. Ele sempre soube, inclusive quando nós não podíamos ver. Gabriel corre de volta para eles, abraçando as pernas de ambos. E Marcelo o levanta nos braços enquanto Joana verifica que Isabela continue dormindo tranquila. Caminham juntos pelo parque, uma família nascida de circunstâncias impossíveis, unida por amor que superou diferenças de classe e medos profundos, abençoada com uma segunda oportunidade que nenhum dará por certa jamais. E enquanto o sol da tarde pinta o céu de cores douradas, Marcelo olha sua esposa, seus 2 filhos, e compreende algo fundamental. Às vezes, as bênçãos maiores da vida vêm disfarçadas de momentos desesperados, e às vezes os anjos chegam com cestos de flores e corações cheios de bondade. Esta é sua história, uma história de amor que nasceu de um choro no parque e floresceu até se converter em família completa. Prova vivente de que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele, inclusive quando o caminho parece impossível de percorrer. Epílogo. O legado do amor. 5 anos se passaram desde aquele primeiro encontro no parque e a vida da família Santos Silva se transformou numa bela sinfonia de amor cotidiano e propósito compartilhado. Gabriel, agora com 6 anos, é um menino brilhante e carinhoso que protege sua irmãzinha Isabela com a devoção de um cavaleiro medieval. Isabela, aos 4 anos, herdou a doçura natural de sua mãe e os olhos determinados de seu pai, uma combinação que promete muito para o futuro. Marcelo continua à frente de sua empresa imobiliária, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. Estabeleceu um programa de bolsas para jovens do interior que querem estudar em São Paulo, inspirado na história de Joana. Todo mundo merece uma segunda chance, diz sempre que alguém pergunta sobre o programa. Joana floresceu de maneiras que ela mesma nunca imaginou possíveis. Voltou a estudar, completou o ensino médio e agora está cursando pedagogia numa faculdade particular que Marcelo insistiu em pagar. Seu sonho é abrir uma creche para filhos de trabalhadores domésticos e vendedores ambulantes, pessoas como ela que precisam de alguém que cuide de seus filhos enquanto lutam por uma vida melhor. A mansão no Morumbi se encheu de vida, risadas e o doce caos que só uma família verdadeira pode criar. As paredes antes frias agora estão cobertas de desenhos de Gabriel, fotos da família e pequenos projetos de arte de Isabela. O jardim,
tem um pequeno canteiro onde Joana cultiva as mesmas flores que vendia no parque, ensinando as crianças sobre paciência, cuidado e a beleza que pode nascer da terra simples. Numa tarde de sábado, enquanto as crianças brincam no jardim sob o olhar vigilante de Joana, Marcelo se aproxima dela com um envelope nas mãos. "O que é isso?" pergunta Joana curiosa. "Uma surpresa", responde Marcelo com um sorriso misterioso. "Abra." Dentro do envelope estão documentos legais e uma fotografia. Joana olha a imagem e seus olhos se enchem de lágrimas. É uma pequena propriedade rural em Sorocaba, com uma casa simples, mas bonita, um jardim extenso e ao fundo as montanhas que ela tanto amava da sua infância. "Comprei para nós", explica Marcelo. "Pensei que as crianças deveriam conhecer de onde vem sua mãe, respirar o ar puro do campo, entender que a vida pode ser bonita tanto na cidade quanto no interior." "Marcelo..." Joana não consegue terminar a frase, emocionada demais para falar. "E tem mais", continua ele. "Falei com sua mãe. Ela quer vir morar conosco na cidade durante a semana para ajudar com as crianças, e nos fins de semana podemos todos ir para a fazenda. Que acha?" Joana se joga em seus braços, chorando de felicidade. Gabriel e Isabela correm para eles, formando um abraço familiar no meio do jardim, sob o céu azul de São Paulo, que testemunhou tantos momentos importantes de suas vidas. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Marcelo e Joana se sentam no terraço, como fazem todas as noites, tomando café e compartilhando os pequenos detalhes do dia. "Sabe o que mais me emociona desta história toda?", diz Joana, olhando as estrelas que conseguem brilhar mesmo com as luzes da cidade. "O quê?" "Que começou com você desesperado porque não sabia como ser pai, e agora Gabriel e Isabela têm o melhor pai que duas crianças poderiam querer." Marcelo sorri, acariciando a mão de sua esposa. "E você? Lembra quando pensou que não tinha nada para oferecer a um homem como eu?" "Bom, eu realmente não tinha nada material", responde Joana rindo. "Tinha tudo o que importava. Tinha um coração capaz de amar incondicionalmente, mãos que sabem acalmar qualquer dor e uma fé que move montanhas." Se beijam sob as estrelas paulistanas, enquanto dentro da casa suas duas crianças dormem tranquilas, protegidas pelo amor que os rodeia. Na manhã seguinte, a família inteira vai ao Parque Ibirapuera, como fazem todo domingo. Gabriel e Isabela correm para brincar enquanto Marcelo e Joana se sentam no mesmo banco verde onde tudo mudou. Uma jovem passa caminhando com um bebê nos braços. A criança chora inconsolável e a mãe parece desesperada, tentando de tudo para acalmá-la. Joana e Marcelo trocam um olhar e sorriem. "Com licença", diz Joana se aproximando da jovem. "Posso ajudar?" E assim, o ciclo do amor e da bondade continua, passando de coração em coração, de família em família, provando que os milagres não são eventos únicos, mas escolhas diárias de abrir nossos corações para quem precisa. A história de Marcelo, Joana, Gabriel e Isabela é a prova vivente de que, às vezes, as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos, disfarçadas de dificuldades que se transformam em bênçãos quando enfrentadas com fé, amor e a disposição de acreditar que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Se esta história tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com seus amigos e conte nos comentários de que lugar você está nos assistindo. Sua companhia é sempre ótima para mim. Até a próxima história. Um abraço do coração.